Paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra do nosso Deus. Quando criança, eu lembro que todos os anos eu tinha em torno de 7 para 8 anos de idade, imagino, e eu precisava dos livros para estudar. Meus pais sem condição de comprar, eu tive a ideia. Eu vou ao gabinete do prefeito e vou pedir meus livros. E por 3 anos eu fiz isso. Era seu Zé Peixoto na época. Mas era tão difícil para mim. Eu, necessitado, envergonhado, criança, como que eu vou falar com o prefeito? Mas quando eu chegava ali na prefeitura, vinha uma senhora, baixinha, simpática, e ela, você veio fazer o que aqui? Eu falei, eu vim falar com o prefeito. E o que é que você quer? Se eu quero pedir meus livros para eu estudar. Dona Maria Aquino. E ela me pegava pela mão, ela disse, espera aí, vem cá que eu vou com você até o prefeito. E me levava até a sala do prefeito, seu Zé Peixoto. E eu, sem saber como falar, mas eu já tinha falado para ela, então ela tomava a frente e falava por mim. Tudo que eu precisava, ela falava porque eu não conseguia me expressar. E então ele fazia ali um bilhetezinho, e é como se fosse uma ordem, eu ia na livraria e pegava meus livros. Isso aconteceu por 3 anos. E nós temos aí a figura de uma pessoa necessitada, mas com uma barreira social, etária, em todos os sentidos, uma barreira, um pequeno querendo falar com um grande. E a figura, o papel de um intermediário, de um intercessor, de alguém que pegue a sua necessidade e a torne sua e leve para essa pessoa que pode resolver o problema. Foi o papel daquela senhora. Que Deus a abençoe por esse grande favor. E olhando para o Velho Testamento, nós vamos encontrar isso por várias vezes. Mas eu quero começar mostrando que nós, pecadores, nós seres humanos, temos necessidades. A maior delas é o perdão dos nossos pecados. A maior necessidade do ser humano não é se alimentar, não é se proteger, não é ter um abrigo, não é ter uma roupa para se cobrir, um trabalho. A nossa maior necessidade é ser aceito por Deus. E não tem nada, humanamente falando, que possamos fazer que obrigue Deus a nos aceitar. E Ele nos aceita por meio da sua misericórdia, por meio do seu Filho Jesus, que veio a este mundo e se tornou o mediador. É Ele, Jesus, quem nos representa diante de Deus e representa Deus para nós. Escute o que o apóstolo São Paulo fala na sua carta a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta
e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, essa é a verdade, que Deus quer que todo mundo conheça, que todo ser humano saiba, creia e aceite. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Palavras do Senhor. Que coisa linda! Que função, que papel, que lugar tão extraordinário e maravilhoso ocupa Jesus entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Havia um grande abismo entre a humanidade e o seu Criador, por causa do próprio erro humano, do ser humano, o pecado. E isso nos separa de Deus. Isso nos afasta de Deus. O pecado é algo abominável aos olhos do Santo Deus. Ele é santo, 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 santíssimo em último grau. E nós, pecadores, são opostos, polos contrários, antagônicos, e precisava de alguém, um elo, que unisse, reaproximasse, reconciliasse, quebrasse essa barreira, se tornasse uma ponte entre os dois lados. E a palavra aqui está afirmando que é uma verdade que Deus quer que todo mundo saiba. A primeira, só existe um Deus. E os que nós conhecemos é criação humana. O único Criador do céu e da terra vive, existe, é santo, fala, age. Porém, o ser humano que deveria amar, adorá-lo, obedecê-lo, estar bem com ele, deu as costas. E Deus, então, não desistiu, amou, e por amor enviou seu Filho Jesus para reconciliar-nos com Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele mesmo, ali na cruz do Calvário. Pois bem, esse Deus grandioso, poderoso, santo, para muitos é um Deus inacessível. Para muitos, esse Deus ele está muito longe, muito distante. Para outros, se sentem tão pecadores, tão sujos, tão imundos, que pensam que Deus não os aceita. E a palavra de Deus aqui é muito clara, muito direta, muito definida, quando mostra que há uma intenção no coração de Deus de resgatar esse ser humano caído. Ele é grande, ele é poderoso. Quando Moisés recebeu a ordem do Eterno para ir falar com Faraó, o rei do Egito, a reação de Moisés foi a mesma que qualquer ser humano poderia ter. Eu teria talvez muito mais dificuldade de ir até Faraó. Moisés ainda conviveu em um palácio, querendo ou não, ele teve uma infância na realeza, e eu nunca tive isso. Então, com certeza, para mim seria muito mais difícil chegar até Faraó, a autoridade máxima da época, e Moisés demonstrou esse lado frágil quando disse, mas logo eu, que sou fugitivo, mas Deus, o Senhor quer me colocar na boca do leão? Faraó vai me matar.
Aí o Senhor diz: vá, eu serei contigo. Então, o ser humano tem essa barreira, essa dificuldade e precisava de um intermediário. Deus então coloca Arão para ser a voz de Moisés perante Faraó. E foi uma força muito grande. Essa ajuda, essa presença, esse apoio moral que Arão deu a Moisés. Obviamente que mais adiante Moisés adquiriu confiança, Moisés adquiriu firmeza, e você não vê tanto ele precisar de Arão para falar diretamente, face a face, cara a cara, com o rei do Egito, Faraó. E todos conhecemos o final da história, que foi a libertação do povo de Israel. Então veja que Moisés, com suas dificuldades, limitações da língua, moral, tudo isso foram coisas que ele superou com a ajuda de Deus em Israel, que estava ali sofrendo, sendo humilhado, escravizado, pela intercessão, a intermediação de Moisés perante o Faraó, ele conseguiu libertar uma nação inteira de um jugo de escravidão, de humilhação que acontecia naquele povo. Irmãos, nós às vezes colocamos o homem, o ser humano, como alguém muito grande e às vezes a gente se sente tão pequeno, mas eu quero lhe dizer nessa manhã, nesse dia de hoje, que grande mesmo é Deus. Poderoso mesmo é Deus. Soberano é Deus. O único que ninguém desfaz os seus planos é Deus. Nada impede o seu agir. Nada impede que ele realize o desejo, os decretos e o propósito do coração dele. Há um caso em que o profeta Eliseu, ele sempre que passava na frente da casa de uma mulher muito rica, diz que ela era muito rica, ela era importante. E isso está no livro de 2 Reis, capítulo 4. E aquela mulher observa o homem de Deus chamado Eliseu e seu ajudante Geazi. Ela então convida aquele homem para sua casa. O senhor, eu vejo o senhor passando aí, eu vejo que o senhor é um homem de Deus. Venha se alimentar. Minha casa está à sua disposição. Vai ser o seu apoio sempre que passar por aqui. E assim, Eliseu, Geazi, sempre passavam na casa daquela mulher. Ela então chamou seu marido e disse: marido, esse homem é um homem de Deus. Por que a gente não constrói ali no canto do muro um quarto, coloca lá uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro? E o marido: amém, minha filha. Fizeram tipo uma edícula e ele ficou hospedado. Era o apoio de Eliseu. Mas Eliseu ficou sem entender por que essa mulher estava fazendo aquela bondade com ele. Então ele diz: ô Geazi, vá lá, pergunta a essa mulher se ela está precisando que eu faça uma mediação. Ela está precisando da ajuda do rei? Pergunte se ela quer que eu fale alguma coisa para o rei, se ela precisa de ajuda do rei para alguma necessidade da família dela. Ou então, o capitão do exército, o que é que ela quer? Ela está precisando de algum favor? Olha, gente, o mundo é tão miserável, tão triste, que até quando alguém faz um favor, um benefício, as pessoas pensam que estão com interesse de algum retorno. Não era o caso dessa mulher. Ela não estava calculando, ela não estava sendo calculista, ela estava agindo pela convicção,
pelo que o olhar dela dizia ali, é um homem de Deus, eu quero um homem de Deus, eu quero apoiar o homem de Deus. Apoiando o homem de Deus, eu estou apoiando a causa de Deus. Acolhendo na minha casa, eu estou acolhendo Jesus dentro da minha casa. Não é ele, é o que ele faz, é o que ele representa, é quem ele transporta no coração, é o profeta. Aí Geazi diz assim: Ah, Eliseu. Olha, criança é muito sincera. Ah, profeta Eliseu, essa mulher diz assim, porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Eu não estou precisando de ajuda, não estou fazendo isso com interesse, eu não estou fazendo isso pensando em um retorno. Eu simplesmente quero a presença de Deus na sua vida dentro da minha casa. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Olha como Geazi falou. Mas criança fala a verdade com sinceridade. Chamou o marido dela, já é um velho, coitado. Está batendo as botas. E ela não tem filho. A linguagem de criança a gente perdoa. Aleluia. Então, por isso, disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E Deus abençoou aquela mulher através dessa bênção. Ela engravidou, embora o marido já com a idade avançada. Ela engravidou e nasceu uma criança. Vejam que esse papel do mediador, daquele que pega a causa de alguém e leva para alguém mais forte, mais poderoso, que tenha maior condição e que possa fazer algo e ajudar. Veja como as coisas foram facilitadas. Deus abençoou aquela mulher, Eliseu foi um mediador, e a necessidade, o desejo que ela tinha de ser mãe, que ela nem falou, ela não disse, mas o Deus que sonda e conhece o coração, que sabe os nossos pensamentos, ainda que a gente não tenha falado, Deus realiza o desejo do coração quando a gente ama e obedece a sua palavra. Isso é um exemplo, irmãos, maravilhoso, um exemplo maravilhoso de que quando a gente faz as coisas de Deus por amor, aleluia, sem ansiedade, as bênçãos vêm como acréscimo na vida da gente. Ela não correu atrás, diferente de Ana, que chorou, que orou e que Deus abençoou. Mas essa mulher simplesmente diz, eu quero abençoar o homem de Deus. E Deus a abençoou de forma triplicada, quadruplicada, bênção sem limite, que é um filho. Aleluia. Mas é uma intercessão humana, porque Eliseu era humano, resolveu coisas e necessidades humanas. A necessidade espiritual, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum sacerdote ocupa esse lugar de honra que só pertence a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no profeta Jeremias, capítulo 5, ele diz assim, verso 5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Isolei aqui um versículo, mas o profeta Jeremias está dando ao povo os motivos e as razões por que o juízo estava para chegar. E diz assim, o povo não quer ouvir, o povo não quer ouvir a palavra, o povo não quer mais dar atenção, escuta, mas não obedece. Eita, Jesus, parece que está falando dessa geração de hoje. Escuta, não obedece. Mas eu vou aos grandes. Quem são os grandes? Os homens? Sim, Paulo diz, orem por todos os homens,
aqueles que estão em função de poder, cargos, que exercem autoridade sobre a nação. Vocês sabem, queridos irmãos, que após o dilúvio, a geração pré-diluviana rejeitou o governo de Deus. Deus destruiu. Estava começando uma nova civilização, uma nova humanidade com a família de Noé. Então Deus estabeleceu a partir do dilúvio o governo do homem na terra. Como rejeitar o governo de Deus, agora Deus vai dizer assim: eu vou colocar o homem governando o homem. E está aí. Para onde você vai, para onde você se virar, tem um homem governando, liderando, mandando, desmandando. E estamos vivendo esse governo humano. É um rei, é um prefeito, é um governador, é um presidente, é um diretor de escola, é um diretor de hospital, é uma mãe, é um pai. Para onde você se virar, o homem governa. E governa o outro homem. Esse é o governo humano, cheio de falhas, corrupção, diferença, um rico demais, outro pobre miserável, ganância, violência, pobreza, exploração. Esse é o governo do homem. Insegurança, injustiça. Estamos vivendo debaixo do governo do homem. Deus está olhando. Não era isso que vocês queriam? Não desprezaram o meu governo, agora eu botei o homem para governar, o próprio homem. Esse governo humano vai chegar no seu ponto final. O ápice desse governo humano será quando um homem se levantará na terra para governar o planeta e ele se tornará contra Cristo. Por isso que é o governo do anticristo. É aí onde o governo do homem na terra vai acabar, com o governo do anticristo. Cristo então virá e destruirá a besta, o falso profeta, o anticristo, governará e o seu reino não terá fim. Cristo então, Deus através de Cristo, reinará, governará nos corações daqueles que foram convertidos ao Evangelho, e estes reinarão com Cristo na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, não existe homens grandes perante Deus, todos são iguais, está tudo nivelado. Mas Jeremias diz: irei aos grandes e falarei com eles. Eu quero aproveitar essa frase da Bíblia, eu sei que não é isso que ela está dizendo, mas pela inspiração do Espírito de Deus. Talvez você precise da assinatura de um grande homem na terra, de um homem que nós consideramos grande, um juiz. Talvez você hoje esteja precisando que alguém fale por você, que alguém pegue sua necessidade, que alguém diga: a sua luta agora é a minha luta, o seu problema também agora é o meu problema, seu choro é o meu choro e sua tristeza é a minha tristeza. Eu quero, em nome de Jesus, que você acredite que essa pessoa existe, é Jesus. Ele não vai te levar para um grande da terra, ele vai te levar para o grande que governa o céu e a terra. O grande que manda nos grandes aqui na terra. O Senhor que manda nos senhores aqui na terra. O Deus dos deuses. O Senhor do universo, só Ele é grande. E Davi disse: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E Davi era grande porque era um rei. Por isso, essa ideia de grandeza é para Deus. O homem é homem. É um ser humano. Quem é o homem para que te lembres dele? Está escrito no Salmo 8.
Querido irmão, a necessidade humana, ela é suprida quando você, eu, nós reconhecemos essa verdade. Só existe um Deus, mas para chegar a Ele, só existe uma porta, só existe um caminho, e é Jesus. Eu sou o caminho. Eu amo essa expressão de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Por que Jesus não disse mais outras coisas? Porque ele está falando de um caminho, uma verdade, a vida que nos conduz ao Pai. Essa missão, função, não é um termo muito apropriado, essa função de intermediar, de ser mediador. Aleluia. Glória ao nome de Jesus por ele estar fazendo isso por nós. Você quer chegar a Deus? Você já bateu em tantas portas, já passou por tantas religiões e não vai chegar em lugar nenhum enquanto não entrar num caminho. Ele é estreito esse caminho, mas é o caminho que nos leva até o destino que todo mundo quer chegar. Deus, eu quero. Encontrei esse caminho. Eu encontrei o meu lugar. É a presença de Jesus na minha vida. A verdade. Aleluia. Ele é a verdade. Jesus não é uma ideologia. Jesus não é uma fantasia. Jesus não é um mito. Jesus não é uma ideia criada pelos apóstolos. A palavra do Senhor diz que ele é o Verbo que se fez carne e habitou aqui entre nós. Ele habita entre nós. E Jesus, ele é o único que pode quebrar essa barreira, essa distância que existe entre a humanidade e Deus, individualmente, entre cada pessoa e Deus. Deus quer te receber. Deus quer voltar a te dar paz, a te proteger. Muitas vezes a gente quer fazer coisas para Deus, Deus não está nem preocupado com isso. Ele só quer amar você, perdoar seus pecados, cuidar da sua vida e, por fim, ter você no céu com Ele para sempre. Aceite essa verdade. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há um só Deus e há um só caminho. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. As religiões podem colocar quem elas quiserem, mas a Bíblia tem a última palavra quando afirma: há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. É uma relação de pai e filho. O pai, para chegar a nós, não colocou ninguém estranho, ele colocou o filho dele. Portanto, para chegar ao pai, é o filho, o caminho é o filho, a direção é pelo filho. Aceite Jesus, creia em Jesus, creia em Deus e creia também em Jesus, e você será salvo. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.